fala é Alex Pereira, Poatan, e os grandes desafios que podem aí bater o brasileiro e frear a sua hype de melhor lutador do mundo no momento do UFC. Muita gente vai falar de Jon Bones Jones, Tom Aspinall, dois lutadores aí dos pesos pesados, inclusive Jon Jones campeão linear e Tom Aspinall campeão interino, e um pouco aí sobre Magomed Ankalaev, que para mim é o único desafio momentâneo aí para o brasileiro na categoria até 93 quilos. Porém, na minha opinião, uma das piores lutas em encaixe de jogo para o índio chama-se Khamzat Chimaev, que é lutador ex-meio médio, que hoje é o número 1 do ranking dos médios e certamente vai lutar aí contra o campeão Dricus du Plessis no UFC Austrália em 2025, lá em fevereiro. E se tornando campeão, o Chimaev já disse, ele vai querer subir para desafiar o brasileiro em busca de um segundo cinturão. E aí, meus amigos, teríamos uma das maiores, se não a maior luta do UFC no momento. A gente fala muito de Tom Aspinall, de Jon Jones. Eu já falei que a luta do século é Jon Jones contra Alex Poatan, mas eu mesmo me esqueci do Chimaev. Em relação à mídia, em relação à hype, são os dois caras que juntos aí têm um casamento assim maior para o UFC e melhor em termos de retorno. Porque se o Chimaev vence, é um cara novo que tem muito ainda para dar ao UFC e dá uma freada no Poatan, que já é um cara chegando perto dos 40. E se o Chimaev perde, tranquilo, cara, era meio médio, subiu 2 categorias, é muito menor que o Poatan e tal. A hype dos dois se mantém, então não tem para onde o UFC perder com uma luta como essa. E eu tenho certeza que o Dana White, inteligente como é e sabe fazer dinheiro como poucos, já deve ter isso aí em sua mente. É por isso que ele ainda não confirmou o Alex Poatan nem contra Jon Jones, nem contra Tom Aspinall e nem contra o Magomed Ankalaev. E seria uma luta realmente complicadíssima aí para o brasileiro. Eu vejo muito fanático cego analisando que o Chimaev não conseguiria, e muita gente ainda comparando, cara. Comparação mais burra que possa existir. Se o Durinho balançou o Chimaev, isso quer dizer que o Poatan mata o Chimaev. Vamos a alguns pontos aqui. Primeiro de tudo, quando se fala do Adesanya nocauteando o Poatan nos médios, o que muita gente diz como desculpa? Mas o Poatan se desidratava muito. Agora sim ele está com queixo normal. Mas quando é para falar do gringo, nesse caso o Chimaev, o Durinho balançou em telecash mode. Primeiro que o Durinho bate pesado pra caralho. A galera fala de um jeito parecendo que o Durinho é um nada, né? Um baita lutador que bate pesado pra caramba. E o Chimaev, com certeza absoluta, se desidratava muito mais que o Poatan. Ou talvez até a mesma coisa, só que o organismo claramente não respondia tão bem quanto o do Poatan, que é um androide. Tá? Então já começa por aí. Outro ponto. O Chimaev foi obrigado a trocar com o Durinho. O Durinho tem um baita de jiu-jitsu. Já quanto o Poatan não vai nem aí pro chão do Poatan. Ele vai se atirar nas pernas do Poatan e botar para baixo e vai. E ele vai conseguir. Não adianta vocês, com essa cegueira de fanatismo burro, achar que o Poatan vai defender as quedas do Chimaev. E eu sou fãzaço do Poatan, eu amo o Poatan, já fiz inúmeros vídeos falando isso. Meu sonho é trazer o Poatan aqui no canal, fazer um sparring com ele, sair todo quebrado e mandar o vídeo aqui para vocês. É meu sonho. Só que aqui eu tenho que ser profissional e analisar com a razão e não com a emoção. O Chimaev, numa luta com o Poatan, ele vai quedar o Poatan. A pergunta que a gente tem que fazer é: o Poatan vai conseguir se defender das finalizações e do ground pound para fazer o Chimaev cansar? E a gente já viu que ele não tem um bom gás para depois começar a trabalhar a sua trocação e nocautear? Se a resposta for sim, o Poatan tem tudo para vencer com facilidade. Perder ali os 2 primeiros rounds, talvez só o primeiro, porque ele é muito pesado e forte. Provavelmente o Chimaev iria cansar muito mais para manter ele ali no chão. E depois, meu amigo, é só ir abrindo o caminho para o nocaute devagar, como ele fez com o Rountree. Ele tem condições de fazer isso, na minha opinião, tem. Mas vocês tenham certeza de que de começo ele vai ser quedado como o Whittaker foi. Como todo mundo foi. Ele vai ser quedado e ele vai ter que se defender ali no chão. E para mim, essa luta é muito mais difícil do que o Ankalaev. Porque o Ankalaev, apesar de ser bom de grappling, eu vejo gente subestimando porque ele não tem nenhuma finalização na carreira, porque ele gosta de ficar trocando. E se contra o Poatan ele quiser ser estratégico e só quiser quedar aí,
mas o chão do Chimaev, para mim, é disparado o melhor do UFC e talvez o melhor da história do MMA. Muita gente vai dizer que eu estou exagerando. Não é exagero. O cara é sinistro. Sinistro. O problema dele é o gás. Na verdade, eu acho que nenhum lutador, em todos os tempos, conseguiria manter aquele ritmo por mais de 2 rounds. Não é nem que o problema dele é o gás. Talvez o problema dele seja o gerenciamento. Ele gasta tudo que tem logo de cara. Mas, tecnicamente, essa luta é muito mais difícil do que o Ankalaev. Eu acho que essa luta só não é mais difícil do que Jon Jones e Aspinall. Porque são 2 pesos pesados e um deles é o Jon Jones, que é o maior da história. Só por isso. E o Chimaev é um cara bem menor que o Poatan, realmente. Então, assim, essa é uma luta perigosa que provavelmente vai acontecer. Basta que o Chimaev vença o Duplessis, para mim ele é muito favorito. Ganha ali o cinturão. Ele não vai fazer uma defesa, ele vai subir para pegar o Poatan. E entre Ankalaev e Chimaev, quem que o Poatan vai querer? É claro que ele vai querer o Chimaev, que é um cara que vende mais, vai dar mais dinheiro para ele. O Poatan sabe fazer dinheiro. Né? A não ser que ele suba lá para os pesados, não sei. Mas o caminho dos dois aí tá próximo, não tá tão longe. Um mantém um cinturão daqui, outro dali. Isso vai acontecer no final de 2025. E aí, você que está aí do outro lado me assistindo, que ama o Poatan assim como eu, tá preparado para passar 5 minutos, no mínimo 5 minutos sofrendo, porque o Chimaev vai levar para baixo e vai manter os 5 minutos no chão, com aquela apreensão, caralho, quase finalizou, caralho, quase nocauteou no Roger Paul. Caralho, pegou as costas, e agora? Você está preparado? Porque vai ser isso que vai acontecer. E aí, você confia na defesa de jiu-jitsu do Poatan contra um cara como o Chimaev? É complicado, cara. É complicado. E o Poatan vem melhorando muito nesse departamento. Só que o mesmo nível que ele tem de kickboxing é o nível que o Chimaev tem no grappling. Vocês estão entendendo? Então, se o Chimaev trocar com o Poatan, ele vai ser nocauteado. Se o Poatan trocar chão com o Chimaev, provavelmente vai ser finalizado. A questão é ele aguentar firme pelo menos um round. No segundo, o Chimaev já cai muito. No terceiro, ele já não existe. E é isso. A gente tem que estar preparado para sofrer. Essa, para mim, é o pior encaixe técnico de todo o UFC para o Poatan. Só não é a pior luta, porque ele tem lutas no peso pesado. Mas de encaixe técnico, essa aí, sem dúvida nenhuma, é a mais difícil, na minha opinião. Agora eu quero saber de você. Qual a sua opinião? Você concorda comigo? Você discorda de mim? Acha que eu estou ficando maluco? Não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui? Opine no campo de comentários, vai se inscrevendo se ainda não for inscrito, deixa o like se gostou do conteúdo, tamo junto, valeu e até mais.